Ao fazer sua jornada pela vida, você se deparará com certas realidades que te ensinarão os caminhos e padrões de Deus, bem como a autossabotagem ou vontades carnais que vão contra os padrões de Deus. Essas vontades carnais são, em sua maioria, sensuais e contrárias à vontade e aos padrões de Deus. Elas satisfazem nossa carne e mente, mas a poluem de tal forma que desagradam a Deus e nos destroem. Essas indulgências desagradam a Deus porque, com o tempo, tornam-se hábitos que nos prendem e um estilo de vida que nos destrói pouco a pouco. O problema desses hábitos, principalmente os impuros, é que eles escravizam você, te mergulhando em um mundo de completa escuridão, difícil de se libertar, e onde você luta contra a culpa e as depressões, ficando estagnado por muito tempo. Embora os hábitos não sejam impossíveis de quebrar, eles podem parecer assim para quem é escravizado por eles. Todavia, é desejo de Deus que seus filhos se libertem dos pesos e amarras e entrem na liberdade da sua vontade por meio da obediência a seus preceitos. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Estilos de vida e hábitos pecaminosos que escravizam os filhos de Deus são obras do diabo, e Cristo veio para destruí-los. Ele veio para anulá-los em sua vida. Acredite quando digo que ninguém mais aprecia a liberdade do pecado do que o indivíduo que já foi preso por ele e foi liberto. Isso me lembra uma parábola que Jesus compartilhou sobre esse assunto em Lucas capítulo 7, versículos de 41 a 47. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então você pode imaginar o quanto alguém propagaria a liberdade de coisas que podem escravizar os outros quando esse alguém já passou por isso. Ele simpatiza e entende você, mas não tem medo de lhe dizer o que lhe custará ser escravizado por hábitos negativos, tanto na vida quanto com Deus. Posso dizer isso porque já estive lá também. Quando vivemos um estilo de vida ou hábitos que não glorificam a Deus, independentemente de desfrutarmos disso ou não, isso não é o principal problema. O problema é o que isso causa espiritualmente antes de tudo. Cada ato desse é uma desobediência a Deus, seja ele executado conscientemente ou não. Cada ato nos afasta mais de Deus e nos desconecta da comunhão íntima com Ele, expondo-nos assim ao destruidor, porque agora somos como ovelhas que se desviaram do rebanho e podem ser atacadas por lobos a qualquer momento. Veja bem, para me livrar dessas coisas, eu pessoalmente busquei a ajuda de Deus e, olhando para mim mesmo através de minha mente subconsciente no próprio ato, eu sabia que precisava de ajuda e tinha que me libertar delas. Caro cristão, creio que se você está lutando contra um hábito pecaminoso ou um estilo de vida desobediente que transgride a vontade de Deus para você, Deus está lhe enviando esta mensagem como um aviso e uma missão de resgate para parar e sair disso. Ele ainda dá recomeços, Ele ainda cura, Ele ainda reaviva, Ele ainda restaura. Quando nos voltamos para Ele, Ele fará a diferença em nossas vidas.
2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O desejo e a intenção de agradar a Deus farão com que você fique atento e lide com qualquer coisa que o faça ir contra a vontade de Deus para a sua vida. Não importa quantas pessoas estejam fazendo isso. Sua vigilância, portanto, torna-se sua vantagem. Você não pode se dar ao luxo de passar a vida vivendo o roteiro que outras pessoas escreveram para você. Todos são livres para tomar suas decisões sobre como viver a vida em todos os aspectos, acadêmico, físico, financeiro, espiritual e etc. Sejam eles cristãos ou não. Porém, tão livres quanto todos são para fazer suas escolhas, eles também são responsáveis pelas consequências das coisas que escolheram fazer. Como cristãos que desejamos causar impacto na vida dos outros, bem como agradar a Deus, devemos evitar e abandonar completamente certos hábitos destrutivos e distrações para garantir que estejamos sempre alinhados com os preceitos e propósitos de Deus, independentemente do mundo em que nos encontramos. Romanos capítulo 6, versículos 11 a 13. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Assim como diz a Escritura, não podemos nos dar ao luxo de viver do jeito que queremos. Fomos comprados por um preço. Embora tenhamos o poder de tomar nossas próprias decisões e escolhas, também somos responsáveis perante Deus, que nos salvou por meio do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. E nossa vida e eternidade serão grandemente influenciadas pelas escolhas que fizemos aqui, ou seja, justiça para a vida eterna ou injustiça para a morte eterna no inferno. Com isso em mente, entendemos a necessidade de acabar com as distrações e hábitos que irão destruir nossa conexão para viver uma vida agradável a Deus ou viver de acordo com os padrões de Deus. Observe que as distrações não servem apenas para levar sua mente de uma coisa para outra. Elas querem desconectá-lo de Deus e impedi-lo de cumprir seu propósito divino na terra. Satanás sabe algo sobre a glória de Deus sobre nossas vidas e, para nos impedir de brilhar na luz de Deus, ele traz distrações para nos desviar de olhar para o plano divino de Deus para nossas vidas ou de viver de acordo com ele. O propósito do inimigo é nos ver na sujeira, sendo que Deus quer que brilhemos. Devemos cumprir nossas devidas diligências, diminuindo as atividades barulhentas do mundo por meio de um relacionamento constante com o Senhor e sua palavra, para permitir que a luz de Deus brilhe através de nós. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é o pensamento de Deus em relação a nós, enquanto nos elevamos de maneira humilde e total aos seus padrões e aprendemos a silenciar a voz que luta contra Ele em nossas vidas. Aprenda a sempre se afastar de qualquer coisa ou pessoa sempre que notar qualquer perturbação em seu espírito, e opte por sair de tudo que pareça ser pecado ou maldade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Aprenda a ouvir sempre a Deus, meditar em sua palavra e orar constantemente para estar sempre em sintonia com sua vontade para nós. Permita-me mencionar 3 coisas importantes em nossas vidas hoje em dia, as quais Deus está dizendo: pare de fazer isso para que você possa agradá-lo mais. Primeiro, luxúria. O que a maioria das pessoas não sabe sobre a luxúria é que ela é mais do que imoralidade sexual e pecados seculares em geral.
A luxúria pega um desejo puro em seu coração, corrompe-o através da carne e produz algo contrário ao propósito de Deus para você. Por exemplo, você sabia que o egoísmo e a ganância têm suas raízes na luxúria? Você sabia que as guerras e as divisões começam a partir dos desejos corrompidos que abrigamos dentro de nós? Quando as pessoas estão dispostas a fazer o que for preciso para ter algo, mesmo que isso signifique comprometer os padrões honestos, ferir os outros ou se perder no processo, você sabe que é a luxúria que está provocando tudo isso. Quando o desejo sai do controle ou opera fora do tempo de Deus, então a luxúria se instala. Deus está dizendo para você se libertar da luxúria hoje. Seja o desejo por dinheiro, prazer, poder ou qualquer outra coisa. Tudo isso é contra Deus e contra tudo que Ele representa. Muitos perderam familiares, amigos e até mesmo seu relacionamento com Deus devido a essa força destrutiva que gerou hábitos sombrios neles. Pode ser ótimo por um momento, mas vai arrastá-lo para um poço que você não quer cair. O desejo em si não é uma coisa ruim. Mas quando permitimos que os desejos nos levem contra a ordem de Deus para nossas vidas, estamos nos submetendo ao conselho do inimigo. Tiago 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A luxúria é uma tentação e um mal que domina muitos de nós. Nasce de Satanás e da carne. Cada um de nós está sujeito à luxúria, mas devemos nos colocar acima disso. E se quisermos superá-la, devemos ser fortes. O Senhor está dizendo para parar de fazer isso. Não se esconda. Venha para Deus. Busque sua misericórdia e perdão. Peça a Ele para ajudá-lo a manter-se puro e fortalecê-lo para resistir à tentação de ceder aos desejos da sua carne. 1. O hábito da procrastinação. A procrastinação é o hábito de adiar uma tarefa importante, geralmente concentrando-se em atividades menos urgentes, mais agradáveis e mais fáceis. Muitos filhos de Deus são vítimas desse hábito destrutivo. Eles nunca fazem nada importante na hora certa. A resposta deles para tudo é mais tarde. Se você quer ter sucesso na vida e ser um ramo frutífero em Cristo, deve parar de procrastinar. Você tem que matar esse hábito pela raiz, ou então ele irá impedi-lo de frutificar e de ter estabilidade em Deus, tirando você do seu propósito. Um procrastinador desperdiça recursos e é infrutífero, e Deus odeia desperdícios e a falta de bons frutos. Você não pode culpar um evento ou uma circunstância por sua falta de disciplina para fazer o que se propôs a fazer. Você é o responsável por sua vida e por tudo o que fizer com ela. Parar tal hábito requer grande disciplina, saber o que quer e o que deveria estar fazendo a cada vez. É necessário que nos concentremos e façamos o que deve ser feito agora, não importa o que possamos pensar ou ter em mente. Busque a frutificação e você se libertará da procrastinação. Você só tem hoje. Não existe amanhã. 1. O hábito de agradar aos homens. Você já notou que sempre quer ouvir alguém elogiar suas boas obras em todas as situações? Muitos de nós construímos nossas vidas com base nos elogios de outras pessoas. Não há nada de errado com elogios. Na verdade, Deus elogia as pessoas por boas obras e também as recompensa. Mas quando seu serviço a Deus ou aos outros nasce de uma profunda necessidade de se sentir importante ou de ser visto e apreciado, então não vem do seu coração. Veja bem, esse hábito tira seus olhos do efeito da tarefa atribuída a você ou àqueles com quem você trabalha no espírito de unidade e se concentra em você. É mais sobre você e menos sobre o trabalho ou os outros. É uma forma de idolatria porque tira Deus de cena e coloca o eu em seu lugar. Então, se você não quer trabalhar para logo após ser rejeitado no final diante de Deus, então viva a vida com seu olhar e motivação em Deus e não em qualquer homem ou mulher.
Esse hábito faz você se sentir como se não tivesse feito nada quando ninguém elogia seu trabalho. Servir a Deus e trabalhar pelas pessoas com o único objetivo de ser reconhecido é um sinal de hipocrisia. Seja vigilante e cumpra bem seus deveres com ou sem elogios. Alguns outros hábitos que você deve examinar e lidar em sua vida são os hábitos de desânimo, raiva descontrolada, trapaça, preguiça, desonestidade. O benefício do autoexame é que ele regularmente o coloca em uma revisão completa, limpando-o completamente para que você possa sair puro e agradável diante de Deus. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo homem que está vivo hoje está em uma classe na vida. Todos os homens são classificados de acordo com suas habilidades e dons de Deus que nos criou. Essas classes são tão únicas e bem pensadas que nenhum ser humano no mundo hoje está na mesma classe que o outro. Nenhum. Somos isolados por Deus dentro daquela classe e Ele é o professor. Os testes e exames que validam a promoção são todos extremamente únicos, estritamente adaptados a cada pessoa e a cada situação necessária para o homem. Esta é uma verdade tão surpreendente que poucos sabem disso. Infelizmente, muitos caminham nesta terra em uma comparação competitiva com diversas pessoas. Eles estão preocupados com o que o outro acabou de receber, a bênção que acabou de ganhar, a casa que acabou de adquirir, a criança que acabou de conceber, a incrível alegria na vida do outro, o milagre que o jovem acabou de receber. Infelizmente, duas pessoas não passam exatamente pelo mesmo problema, crise ou época de criação. Você pode conhecer alguém por aí que passou por desafios semelhantes aos seus e já viu coisas piores do que você ou teve algo terrível na vida como você, mas ambos são distintos no local de seu teste. Só Jesus pode verdadeiramente dizer a você: eu entendo. Ele está nessa classe agora com você e está supervisionando o seu teste. Muitos fugiram dessa verdade tão desesperadamente que foram até os confins da terra em busca de alguém que tivesse pena deles ou os ajudasse. Desconhecido para eles é apenas Ele, Jesus, e cada pessoa em sua própria classe. Quanto mais cedo você aceitar a realidade dessa verdade, melhor. Os homens podem ajudá-lo, mas nenhum homem pode evitar que você passe pelo seu teste. Os homens podem ter pena de você, mas nenhum homem pode ajudá-lo a responder a essas perguntas críticas que o encaram e o desafiam a tentar ou fugir. A verdade é que nenhum homem no mundo pode escapar de seu teste, pois é deles e somente deles e de mais ninguém. Não importa quantas vezes você se esquive dessas questões, não importa quantas vezes você fale nesses testes, não importa quantas vezes você repetiu aquela frase de novo, você não pode sair daquela aula até passar naquele teste. Nenhum problema vem por acaso. Nenhum problema se apresenta sem ser configurado. Em vez disso, é padrão que eles apareçam em momentos diferentes da sua vida. Nesta jornada você não será capaz de evitá-los, pois mesmo que você corra até os confins da terra, eles o encontrarão. Se você se retirar para os penhascos mais altos da reclusão, eles o encontrarão, apenas de uma maneira diferente. Quando você ora por coragem, Deus permite que situações assustadoras surjam em seu caminho para que você possa se levantar e ser corajoso de uma vez por todas e vencer esse medo. Quando você ora por riqueza, Deus permite que algumas situações estranhas de extrema pobreza aconteçam ao seu redor através da vida de outras pessoas, para que Ele veja o que você será capaz de fazer para ajudar as pessoas em situações ainda piores do que a que você está. Muitos oram desesperadamente, mas falham tragicamente, sem saber que as respostas às suas orações
muitas vezes veem como problemas que eles precisam superar primeiro para que possam ser dignos de lidar com o que pediram em orações. A Bíblia fala sobre uma nuvem de testemunhas que está no céu, que observa nossas vidas enquanto vivemos, enquanto decidimos, enquanto fazemos uma escolha diária, seja para o bem ou para o mal. Essas testemunhas observam enquanto cuidamos de nossas próprias vidas e vivemos em alinhamento com a vontade e o plano de Deus para as nossas vidas. De maneira contrária, vamos contra essa vontade. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pense nisso como uma transmissão ao vivo de sua vida agora. Tudo o que você faz, e até mesmo pensa, é muito claro para eles. Milhões e milhões de pessoas estão lá no céu agora, observando se sua vida envergonha ou orgulha Jesus. E Jesus se colocou perante todo o céu, se gabando de você, falando de quão admirável você é, o quão amável você é, o quão humilde você é, e de como você não cairá na armadilha do pecado, e como não permanecerá para sempre nas trevas da dúvida, incerteza e depressão. Ele falou com intrepidez que não importa o que aconteça, ele tem certeza absoluta de que você voltará para ele, o amará com toda a sua vida e se dedicará a ele. Ele tem tanta certeza de que você não viverá escondido em sua bolha de culpa e medo, mas contra todas as probabilidades, você se levantará e rugirá corajosamente em seu nome e com sua mensagem de verdade e vida até os confins da terra. Você tomará o seu lugar naquele perverso escritório do trabalho, declarando a verdade de Deus, apesar do medo da alienação, sendo ridicularizado, insultado, questionado, desprezado ou até mesmo demitido. Tenho certeza que você está chocado com isso. Eu queria saber como é que você pode dizer que Jesus confia em mim. Como você pode dizer que Jesus tinha um sofá para mim? Como você pode dizer que ele ainda acredita em mim? Mesmo depois de todos os passos errados que dei, depois de todas as tentações e testes a que cedi, depois de todos os erros que cometi. Bem, por que Jesus pode ainda dizer isso com ousadia diante de todo o céu? Ele é o seu professor. Ele sabe o que te ensinou. Ele conhece suas fragilidades e fraquezas. Ele conhece suas tendências e prováveis erros. E usando todo esse conhecimento sobre você, ele permitiu que um teste específico para a sua vida surgisse em seu caminho. Pois somente assim, conforme seu coração for sendo trabalhado pelo Senhor, a bênção que você deseja pode ser liberada em suas mãos. É um teste. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que revelação gloriosa da verdade! Filhos de Deus, Deus nos assegura em sua palavra que mesmo em meio à tentação que foi especificamente preparada para nós, com base em nossas habilidades únicas, Ele ainda abrirá um caminho para escaparmos, para que não caiamos. Deus está completamente focado no seu bem-estar. Pode não parecer agora, mas enquanto você ouve isso em um leito de dor, nas profundezas de uma crise conjugal, nos problemas de um rompimento de relacionamento, nas trevas de desvantagem e pobreza, nos lugares estranhos de falta e desejo, de morte e destruição, crise e guerra, Deus tem o seu melhor interesse no coração. Ele te ama desesperadamente e deseja ver você superar essa tempestade, essa dor, essa crise, essa doença terminal, esse problema de saúde recorrente, essa desvantagem social. Ele não colocou você nesse lugar para ser oprimido e morrer na pressão, na dor ou na derrota. Não! Ele colocou você lá e permitiu que o diabo viesse até você porque ele sabia que você poderia suportar, que mais ninguém poderia lidar com isso, que você ficaria com ele nos bons e maus momentos e provaria que o diabo e todas as pessoas que duvidaram estavam erradas. Ele sabe também
que com certeza você duvidará dele, e que se já estiver duvidando, voltará a vida nele ao ouvir isso. Isso é um teste, não é seu fim. Este é um julgamento, não é uma armadilha para acabar com você. Você não pode ver ainda, mas quero que saiba que existe uma saída. Nenhum homem pode realmente ver desta forma, exceto se lhe for mostrado por Deus. Nenhuma pessoa lá fora pode sair da temporada de provações se não pisar no caminho verdadeiro para sair dessa condição terrível. O que quer que o diabo sugira como alternativa é uma armadilha para enterrar você em situações mais profundas ou piores, além da sua capacidade dada por Deus de lidar. Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24 diz: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Algumas pessoas decidiram não seguir o conselho de Deus por causa da situação avassaladora, e por causa disso não sabem que, em vez disso, seguiram um caminho que leva para trás em vez de para frente. Não importa o quão longe você esteja no caminho errado, você nunca chegará ao destino certo. Nunca é tarde demais para reconhecer seus erros e se dirigir a Deus para dizer: Senhor, sinto muito, perdi. Fiquei sobrecarregado com as situações da vida e perdi de vista que esta era uma época de teste e provação. Por favor, me perdoe. Nunca é tarde, enquanto você estiver vivo, para voltar e mudar o caminho certo e continuar nele. Você não pode se dar ao luxo de desanimar. O futuro glorioso que é garantido por Deus só existe no caminho de sua vontade para você. Nenhum homem da história jamais teve ou terá um grande fim se errar esse caminho. Não se convença de que um grande fim é determinado por como um homem morre e o que ele deixa para trás. Só no céu perceberemos quantas pessoas que pensávamos que estavam bem durante toda a vida, apesar de viverem contra Deus e sem Deus, tiveram um fim trágico. Pessoas com as quais nos comparamos, comparando nossas vidas e provações com as delas, lamentando porque não escolhemos o caminho mais fácil, como o resto delas, e em vez disso, escolhemos um caminho tão difícil e tedioso que parece até que fizemos a escolha errada. Permaneça fiel a Deus e ao seu caminho. Provérbios capítulo 16, versículo 25 diz: Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Este é apenas um teste. Não desista. Continue fiel. Os tipos de pessoas que estão em sua vida são muito importantes na equação do que quer que aconteça, seja de bom ou de ruim. As pessoas são muito importantes. Nosso relacionamento com elas pode nos posicionar ou nos afastar de muitas coisas. Há uma razão pela qual o salmista escreveu em Salmos 115, versículo 16: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos dos homens. Se prestar muita atenção à Bíblia, você verá uma ação semelhante também. Quando Deus quer fazer algo em sua vida, Ele pode trazer algumas pessoas até você, como também remover outras. O diabo também emprega a mesma estratégia. Ele sabe que não pode simplesmente aparecer e destruir a sua vida. Ele sabe que não pode simplesmente aparecer e fazer com que toda a sua fé desapareça. Ele está muito ciente disso. Você é intocável diretamente. Satanás sabe disso. Então, o que ele faz? Ele procura por um indivíduo ou grupo de pessoas disponível que ele possa manipular em sua vida para causar estragos por meio de suas ações, ou por meio das informações com as quais alimentarão a sua mente, ou por simples motivações. Muitos foram abençoados e outros foram destruídos como resultado do tipo de pessoa que deixaram entrar ou mantiveram em suas vidas.
Alguns lares desfeitos teriam sobrevivido se certos relacionamentos tivessem sido cortados. Alguns teriam aproveitado grandes oportunidades se tivessem as pessoas certas em suas vidas. Sua vida é importante e, portanto, o tipo de pessoa que você deixa entrar nela ou tem em seu círculo determinará algumas coisas. Quem é você? Você é uma criação muito especial para Deus, um indivíduo cujo destino Deus investiu muito, desejando executar seu próprio conselho através de você. E não apenas isso, o amor de Deus por você é tão imenso que Ele sabe tudo sobre você e daqueles que você traz para o seu círculo. Porque através da intimidade, muitas coisas podem acontecer na sua vida. Deixe-me contar a história de Gideão. Gideão era um homem como você e eu, com medo, vulnerável, confuso, precisando de respostas, irado, frustrado com o sistema das coisas, desejando que tudo fosse melhor. Ele era como você e eu. E você entenderia porque quando o anjo de Deus apareceu a Gideão e chamou de homem valente, Gideão não conseguiu entender do que esse anjo estava falando ou a quem ele se referia. O povo de Israel na época de Gideão mergulhou na idolatria, virou as costas para Deus e tornou-se presa do diabo. Haviam invasores em suas terras e estavam roubando tudo o que tinham. Eles semeariam, mas nunca comeriam a colheita. Eles eram o povo de Deus, sem dúvida, mas por causa de seus pecados, eles estavam longe de Deus e eram como um rebanho desamparado, sem pastor. Foi nessa situação que o anjo de Deus visitou Gideão. A Bíblia diz, Juízes 6, capítulos 11 a 13. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho para estar com Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso soa como a pergunta que muitos de nós estamos fazendo hoje. Você vai concordar que sim. Gideão também tinha muitas perguntas, porém Deus olharia para ele e o chamaria de poderoso guerreiro. Veja bem, você pode não aparentar, mas por causa do que Deus colocou dentro de você, seu destino é um grande destino. Você não é pequeno. Você não foi feito para ser pequeno. Você foi feito para grandes coisas. A Bíblia diz que os filhos de Deus nasceram para realizar sinais e maravilhas. A luz do mundo, uma geração escolhida, fazendo a diferença, fazendo grandes façanhas. E não é só isso. Ouça o que Deus diz sobre o seu destino. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhum indivíduo na terra pode compreender plenamente as coisas que Deus tem reservado para você, seu filho. Nem seu pai, mãe ou irmão, nem o seu melhor amigo, nem seu terapeuta ou seu pastor. Ninguém tem esse conhecimento. Podemos fazer um palpite para isso. Podemos falar profeticamente, porém, há alguém que tem e vê o quadro geral, seu Pai Celestial. É por isso que ninguém consegue viver uma vida plena longe de Deus. O mundo pode aplaudir você, os homens podem honrá-lo por suas vitórias e realizações. No entanto, entre você e Deus, talvez você apenas tenha arranhado a superfície. Você nunca experimentará a plenitude, porque a verdadeira realização da sua vida está fora da vontade de Deus. Então, para Deus libertar seu povo e restaurá-lo à paz, ele precisava de um homem e escolheu Gideão. Depois que Deus conseguiu convencê-lo e direcioná-lo sobre o que fazer, Gideão mobilizou seus homens para a guerra, para retomar suas terras do inimigo. Eles tinham um grande número, mas em comparação com os exércitos de seus inimigos, eram apenas um pequeno bando. Porém Deus disse a Gideão: esses homens são muitos. Não sei você, mas eu ficaria surpreso ou até duvidaria se fosse Deus falando. Aqui estou preocupado com o fato de que estamos com falta de milhares, e Ele está dizendo que ainda somos muitos.
talvez eu não aceitasse isso tão facilmente. Mas a história de Gideão é um bom exemplo, não apenas para remover algumas pessoas de sua vida, mas também porque você precisa removê-las antes que as coisas que Deus tem preparado para você aconteçam. Dos 32 homens que se ofereceram para lutar, 22.000 estavam com medo. Eles pareciam guerreiros. Você não seria capaz de mostrar a diferença, mas Deus faria. Então Deus disse a Gideão para pedir aos medrosos que fossem embora, e eles foram embora. Embora o exército tenha diminuído, eles se livraram do medo. Você sabe o que a Bíblia diz sobre o medo e os medrosos? Medo e tormento andam de mãos dadas. Não pode haver medo, fé e paz no mesmo lugar. O medo te segura. O medo é o veneno do inimigo. Ele paralisa aqueles que estão sob ele. E mais ainda, o medo é contagioso. Você pode ficar amedrontado só de estar cercado de pessoas que pensam, falam e agem com medo. Portanto, para que Deus traga grande progresso à sua vida, você pode começar se desconectando das pessoas que se entregaram ao medo. Como você identifica as pessoas que têm medo? Observe como elas respondem quando você compartilha suas visões com eles. Eles veem um problema em tudo. Eles não acreditam na fé. Colocam a lógica acima da capacidade de Deus. Eles dizem que isso não pode ser feito, dizem que você não tem o que é preciso. São pessoas que sempre inventam desculpas quando é hora de se posicionar sobre o que Deus diz. Você precisa remover essas pessoas de sua vida, meu amigo. Se você se apegar a eles por muito tempo, começará a falar como eles e assim limitará a realização dos planos de Deus para você. Quem foi o segundo grupo de pessoas que Deus removeu do exército de Gideão? Juízes, capítulo 7, versículos de 5 a 8. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a água à boca, trazendo homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Aqueles que não tinham consciência do seu ambiente, que brincam com tudo, aqueles que não são intencionais sobre a vida e que não acreditam que a vida deve ser levada a sério. Essas são as pessoas que dizem que não há problema em viver em pecado. Essas são as pessoas que, embora não tenham medo, também não têm a consciência de Deus. Antes de agradar a Deus, elas pensam nelas, querem satisfazer suas vontades. Deus orientou para que essas pessoas fossem removidas. Quando Deus terminou de removê-las do exército de Gideão, de 32.000, Gideão ficou com apenas 300 homens. E adivinha, Deus disse a eles: essas são as pessoas que usarei para salvar seu povo, deixe os outros irem para casa. Veja bem, a Bíblia diz que sendo muitos ou poucos, é Deus quem pode salvar. Enquanto Deus estiver com você, não se trata do número de pessoas, mas daqueles que entre elas, Deus capacitará para o seu bem. Existem pessoas que têm muitos amigos, mas no dia da angústia, nenhum aparece para elas. Elas não têm uma única pessoa entre esses números em quem possa confiar para obter apoio. Caro amigo, é hora de remover essas pessoas. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. É assim que o homem afia o semblante de seu amigo. Seu destino é grande demais para se brincar. Você já passou por muitas. Você já acreditou em Deus por longo tempo. Você tem esperado o suficiente. Aqui está Deus dizendo a você: eu quero fazer essas coisas em sua vida, mas você precisa se livrar dessas pessoas primeiro. Não tenha medo de que seu melhor amigo tenha deixado. E se Deus os removeu porque ele ou ela estavam no caminho do que ele queria fazer em sua vida? Você precisa se livrar das pessoas medrosas e distraídas em sua vida. Se não o fizer, o perigo aqui é que Satanás possa usá-los para chegar até você. Satanás pode usá-los para afastá-lo da vitória que Deus reservou para você.
Você precisa de pessoas ousadas. Provérbios capítulo 28, versículo 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Homens e mulheres que não têm medo de aceitar a Deus através da sua palavra. Pessoas que estão dispostas a apoiá-lo enquanto você espera receber o milagre de Deus em sua vida. Não aqueles que irão encorajá-lo a virar as costas para Deus. Não aqueles que não acreditarão na visão que Deus lhe mostrou. Não aqueles que zombarão do que Deus lhe disse. Você precisa das pessoas certas em sua vida, portanto estou encorajando você a se levantar como Gideão. Deixe Deus abrir seus olhos para ver além do seu relacionamento com todos em sua vida. Deixe que Ele o ajude a ver aqueles que podem estar no caminho do seu avanço. Você não precisa do medo. Você não precisa de conflito e amargura. Você não precisa de ganância e falta de temor a Deus. Você pode precisar orar para detectar essas coisas. Você pode precisar de algum tempo para se retirar, só você e Deus. Deixe Deus abrir seus olhos para ver essas coisas e o que você precisa fazer a respeito delas. Depois de deixar Deus guiá-lo para remover essas pessoas com sucesso, você ficará surpreso com a maneira como Ele começará a trabalhar em sua vida. Caro amigo, você merece as grandes coisas que Deus tem reservado para você. Levante-se e coloque sua vida em posição para isso. Deus opera com o tempo e épocas. Tudo que tem a ver com Ele é fixo. Há tempo para aprender, crescer, mover, ficar parado e esperar. Esta é uma realidade que parece desconhecida para muitas pessoas ou que é difícil de aceitar. É muito melhor aceitar a realidade do que viver na incerteza. Deus não deseja que ninguém viva em perplexidade em relação à sua obra. O que Ele quer de você e de mim é sensibilidade. A consciência do que Deus quer para a sua vida e o momento certo para executar o livrará do erro e da ansiedade. Desviar-se de sua vontade vai te custar muito caro. Uma jornada de 1 ano pode levar 2, 3 ou mais. E a preocupação não fará nada além de estabelecer agitação e complicações perpétuas. Portanto, você deve se ajustar com Deus e aceitar a ação dele. Uma vez que você se familiarize com os seus caminhos, você sabe quando é o momento e quando não é. O homem começa a forçar as coisas a acontecerem quando está fora da comunhão com Deus, ou negligencia os sinais de Deus. Deus é o autor da luz e não um defensor da confusão. Ele nunca deixará ninguém na escuridão para vaguear. Muitos vagueiam simplesmente porque rejeitaram a vontade dele de guiá-los. Não há ninguém tão disposto como Deus a liderar. Mas ele apenas liderará se o homem prestar atenção. Deus quer que você veja as coisas do jeito que ele vê. Se você estiver disposto a ver as coisas da perspectiva de Deus, então você começará a enxergar que nem todas as orações sem respostas não são respondidas. Porque Deus quer mantê-las unilaterais, esperando pelo momento certo. Porque o que às vezes é percebido como o momento certo, pode não ser. E Deus sabe como manter seus filhos longe disso. A coisa certa no momento errado pode ser catastrófica. É por isso que Deus permitirá que você espere até que chegue essa hora. Deve-se notar que não é o que você precisa que traz o momento certo, mas sim o momento certo que produz o que você precisa. E isso está em Deus. Um homem pode decidir fazer as coisas do seu jeito. O maior presente que Deus deu a cada homem é a liberdade de escolha. A autonomia para tomar a nossa própria decisão sem qualquer influência. Deus não impõe a sua vontade à humanidade. Ele criou o homem de tal forma que ele pode decidir seguir seus caminhos ou outros que lhe pareçam corretos. Ainda que ele seja o Deus Supremo, ele nos deu esse poder. Ele não fez de nós uma espécie de robô que responde ao controle rigoroso. Ele nos deu a liberdade de dizer sim ou não. Mas esta liberdade não vem sem cuidado. O cuidado é escolher com sabedoria, para que terminemos bem.
Toda escolha tem consequências. Qualquer que seja a sua escolha, você enfrentará as consequências. As duas escolhas conflitantes que o homem enfrenta diariamente são o bem e o mal, as bênçãos e as maldições, a vida e a morte. Você não pode ser neutro. Você deve estar de um lado. Sempre que o homem está a ponto de tomar uma decisão estratégica, Deus sempre aparecerá para guiá-lo, mas ele não vai forçar a sua orientação. Quando ele vê que está disposto, ele continua a guiá-lo, e quando ele percebe que o homem é inflexível e insiste em fazer o que sente, ele o deixa em paz. E é muito perigoso para um homem seguir seu caminho, porque ele vai acabar se perdendo. Ele não sabe o que é bom para si mesmo. As coisas falsas podem parecer reais para ele. A insensatez pode parecer sabedoria. O lixo pode parecer um tesouro, pode se disfarçar como riqueza. Ele tende a tomar decisões erradas e a ficar aprisionado se não for guiado por aquele que o fez. Para que um homem não perca isso, ele deve decidir fazer a escolha certa para seguir seu Criador. Você, como ser humano, deve perceber que não foi você quem o criou. Ninguém te conhece como aquele que te criou. A melhor escolha a fazer, como um agente moral livre, é concordar com o seu Deus. Deixe que sua vontade seja dominada pela dele. Ele sabe o melhor para você. Ele não pode enganar você. Ele conhece o caminho certo. Mesmo que o caminho não seja atraente para você, siga. Ele está sempre à sua frente. Seu futuro é seu passado. Ele já te conhece. Se ele disser não, não discuta. Ele sabe o porquê. Se ele disser vá, não lute com ele. Se ele disser espere, por favor, espere, porque ir sozinho pode ser desastroso. Muitos foram por conta própria e estão sempre lamentando o que fizeram. Se você o seguir, você jamais se arrependerá do que fez. Quando você chegar ao ponto em que Deus sabe que você está disposto a deixar que sua vontade seja feita em sua vida, você começará a ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando surgem situações na vida, você não será levado pela situação, mas estará disposto a saber o que Deus está dizendo através dela, porque Deus fala através de nossas situações. Saber o que Deus quer para você em uma determinada situação lhe dará a força para atravessar esse problema. Haverá paz. Vai parecer como se você não estivesse passando por nada. Isso é o que diferencia alguém que conhece o valor do seu julgamento de alguém que não conhece. Alguém que conhece o valor do que se está passando apreciará ainda mais a Deus, porque sabe que é em seu benefício. Uma pessoa que não conhece a Deus verá como uma forma de tortura, punição, rejeição e até negligência dele. Tal pessoa pode ser prejudicada pelo julgamento, em vez de ser melhorada, porque lhe falta força que vem do conhecimento da vontade de Deus. Sua vontade é o seu caminho. Lembre-se de que o caminho de Deus não é o caminho do homem. Um homem pode chamar uma situação particular de atraso, e Deus dirá que não é. Espere. Você precisa conhecer sinais diferentes da vontade e do tempo de Deus, quando estiver buscando a sua face, e parecerá que a resposta não está próxima. Conhecer estes sinais te afastará da tentação de buscar uma alternativa e tentar forçá-la. Deus diz não quando a condição que envolve sua vontade está errada e você está errado. Nesse caso, Deus vê o que você não vê e Ele sabe o que você não sabe. Ele nunca permitirá que você, como seu filho, siga o caminho errado, especialmente quando você se submete à vontade dele. Se o que você está pedindo é errado e sabe o perigo que vem com o seu desejo se concedido, ele dirá não. Portanto, você deve ser sensível e ter paciência para continuar esperando por Deus para saber quando está tudo bem e quando será bom para você. Deus não é mau. Suas vontades não são dolorosas e são para o nosso bem. Empenhe-se a prestar atenção aos sinais, quando você estiver pedindo para entender o seu momento. Além disso, Deus diz, devagar, quando a condição está errada, mas você está certo. O que você está pedindo a Deus não é ruim,
Apenas a circunstância está errada. Então ele quer que você desacelere. Se não prestar atenção aqui, pode sentir falta disso depois. Tudo o que você precisa é ter paciência para esperar. Não presuma, já que seu motivo é puro, que você pode simplesmente agir. Deus deseja que você seja sábio. Pause para o momento certo. Confie em Deus para obter ajuda. Não tenha pressa. Espere e confie absolutamente nele. O momento certo virá por completo. Tentar ir adiante de Deus significa que você quer forçá-lo. E forçar algo a acontecer por estar muito apressado pode detê-lo. Você nunca deve deixar isso te deter. Além disso, quando a condição estiver certa e você estiver errado, Deus quer que você aprenda através disso. Aqui, ele diz para você crescer. Ele usa essa situação particular para cuidar e fazer crescer seus filhos. Deus nunca entregará em suas mãos o que sua capacidade não pode suportar. Ele assegurará que você esteja bem equipado e preparado para o que você está pedindo. Você está pedindo a Deus que aumente sua capacidade financeira para o reino de milhões, por exemplo, e você não desenvolveu a capacidade necessária para isso? Ele não te dará isso, mas permitirá que você cresça primeiro, porque ele sabe que você pode cair se ele te der isso. Lembre-se, o que você está pedindo não é ruim, mas você precisa crescer. Outro exemplo é que Deus não poderá te abençoar ainda mais no futuro até que você potencialize a bênção que recebeu agora. Portanto, não force. Deus pode querer que você cresça. Qualquer um que se recusar a crescer, sofrerá. Abrace o processo e tudo sairá bem. Você não vai cair em nome de Jesus. Além disso, quando a condição está certa e você está certa, Deus diz, vai. Nesse momento, você pode avançar porque é a hora dele. Deus nunca hesita em fazer o que você deseja. Este é o ponto de alinhamento. Uma vez que seu desejo se alinhe com a vontade e o momento de Deus, ele o realiza. As intenções de Deus são boas. O que ele quer para você não é nada mais do que o melhor. Ele quer que você conheça sua paz. E é por isso que ele recomenda a vontade dele, e uma vez que você se alinhe com ela, estará realizado. Eu não sei qual é o seu desejo, mas confie no momento dele. Não insista. Tenha a atitude de esperar por ele. Deus nunca se atrasa. Não existe um atraso de Deus. Ele é o Deus do tempo e do propósito. Ele não faz as coisas de maneira desordenada. Ele programou seu tempo para seu propósito e plano. O homem deve aprender a obedecer e seguir. A busca de uma alternativa em outro lugar não resolverá o problema. Qualquer solução fora de Deus vem com limitações. Nada é bem-sucedido fora do único caminho. Jesus Cristo é o único caminho, o bom pastor das ovelhas. Confie em seu tempo. Tudo é perfeito nele. O tempo de Deus é o melhor momento. Escolha esperar por ele. Você pode confiar nele. Preste atenção aos sinais divinos. Abra seu coração à sua palavra e ao seu espírito. Se você prestar atenção, ele estará disposto a te guiar. Tome a decisão de permanecer com ele. Não permita que nada o separe do seu amor. Em seu amor, você tem a plena certeza de um futuro glorioso. Não deixe o diabo te enganar sendo impaciente com o bom pastor. Ele te fará deitar em pastos verdejantes e te conduzirá a águas tranquilas. É um novo amanhecer para você, em nome de Jesus.